dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito então que sim. Pra quem não me conhece, eu sou Isabelle Caroline e o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem legal. Então já deixa seu like, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E comentem se vocês estão gostando do vídeo. Então é isso, fiquem com o vídeo. A mulher que tinha os olhos violeta. Elizabeth Taylor, uma atriz anglo-americana. Ela se tornou uma das estrelas mais populares do cinema clássico de Hollywood, em 1950 a 1960. Mas o que a mais destacava era seus olhos cor violeta. Elizabeth Taylor tinha uma quantidade específica e muito rara de melanina. Se aproximava da cor de uma pessoa com olhos azuis. Um especialista em olhos e oftalmologista, chamado Norman Safra, disse que há muitas variações de azuis e cinza, com outros nuances, como por exemplo o violeta. Ele disse que o violeta foi a pigmentação típica dela. Menos de 1% da população tem essa coloração violeta nos olhos. Ao passar dos anos, Elizabeth Taylor acabou se tornando muito amiga de Michael Jackson e acabou morrendo aos 79 anos de idade no dia 23 de março de 2011, de insuficiência cardíaca. O monstro do Lago Ness foi encontrado. O monstro do Lago Ness é um criptídeo aquático. Ele foi visto pela primeira vez em 1980, nas terras altas da Escócia, no Reino Unido. As pessoas acreditam que ele seja um bicho pré-histórico, tipo um dinossauro aquático. Ele foi visto pouquíssimas vezes por pessoas, então não tem nada que comprove que ele seja real. Mas um cadáver de uma criatura marinha foi encontrado nos Estados Unidos. Um homem e seu filho encontraram o corpo de uma criatura estranha enquanto viajavam de barco. Eles acreditam que possa ser o lendário monstro do Lago Ness, que de algum modo foi transferido da Escócia para a ilha de Wolf, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. A criatura possui exatamente as mesmas características do monstro do Lago Ness, porém um pouco menor. Acreditam-se que o monstro do Lago Ness possa estar proliferando pelos mares, que de alguma forma essa criatura possa ser um parente do monstro do Lago Ness, um filhote talvez. Isso saiu em todos os noticiários. A NASA descobriu a primeira prova de um universo paralelo. O conceito de existir um universo paralelo existe desde o começo de 1960. Um grupo de cientistas financiado pela NASA descobriu evidências de um universo paralelo, que as regras das físicas são opostas das nossas. Esse mundo invertido foi descoberto após um experimento realizado na Antártida, e acredita-se que ele também teria sido formado com a explosão do Big Bang. Usando a antena impulsiva transiente da Antártida, que é da NASA, os especialistas tinham a intenção de detectar um constante vento de partículas de alta energia vindas do espaço. Uma das hipóteses levantadas pelos cientistas é que as partículas estavam se comportando como se estivessem numa linha reta de um tempo inverso. Para Peter Gohan, físico experimental de partículas, isso poderia ser um indício de um universo paralelo. A bizarra Ilha das Bonecas. A Ilha das Bonecas é uma ilha artificial que fica lá no México. Em 2013, essa ilha abrigava em torno de 1.500 bonecas, todas elas supostamente possuídas. A história conta que em 1920 uma menina se afogou no mar dessa ilha, e a boneca que estava com ela foi pendurada misteriosamente numa árvore. E então o espírito dessa menina ficou aprisionado na ilha. Depois disso, o único morador dessa ilha começou a pendurar um monte de bonecas por todas as árvores. Ele mora nessa casa bizarra aqui. E então ele começou a pendurar bonecas até do lado de fora da casa dele. E então em 2001 esse homem morreu. E a morte dele foi afogamento exatamente no mesmo lugar onde aquela menina se afogou. Dizem que o espírito dos dois se juntaram. Os turistas dizem que as bonecas sussurram para eles, e que essas bonecas às vezes mexem olhos, braços e pernas. A teoria de que Steve Jobs não morreu. Steve Jobs é o dono da Apple. Ele que criou o tão famoso iPhone. Steve Jobs morreu em 2011, aos 56 anos de idade, depois de muito tempo lutando contra um câncer de pâncreas dos mais agressivos. Mas a teoria da conspiração afirma que ele está vivo. E a primeira evidência é de que ele teria sido visto no Egito. Essa pessoa teria flagrado ele num café. Essa imagem foi compartilhada recentemente por um usuário do site de discussões Reddit. Ele teria forjado sua própria morte para poder viver sem preocupações no anonimato. O tal homem apontado como Steve Jobs estava vestido com roupas bem simples e descalço quando foi fotografado. Lembrando que Jobs sempre simpatizou com as religiões que pregam esse desprendimento das coisas materiais, sobretudo o budismo.
A teoria bizarra sobre os anjos. Bom, normalmente as pessoas têm aquele pensamento de que morrer dormindo é mais tranquilo, porque seria uma forma indolor e sossegada. Mas não é tão simples assim quanto a gente pensa. Existe uma teoria bem bizarra por trás disso. A teoria afirma que a gente está dormindo e chega a nossa hora e a gente morre. E então um anjo vai até o seu corpo para buscar a sua alma. Só que nesse meio caminho, alguns anjos por algum descuido deixam algumas pessoas caírem. E quando você acorda extremamente assustado, sonhando que estava caindo, significa então que provavelmente chegou a sua hora de morrer. E quando o anjo foi buscar a sua alma, ele te deixou cair e você voltou para o seu corpo. A teoria de que Papai Noel é um bruxo. A teoria afirma que sim, Papai Noel na verdade seria um bruxo, e que vários feitiços que Papai Noel pratica se encaixam perfeitamente com os feitiços de Harry Potter. A primeira evidência é de que Papai Noel usa pó de flúor, e que é dessa maneira que ele entra pelas chaminés das casas, já que esse é o meio de transportes mais usados pelos bruxos. Papai Noel também possui um vira-tempo, já que ele consegue entregar presentes para todas as crianças do mundo em uma única noite, que seria exatamente igual ao vira-tempo da Hermione. Papai Noel também domina um feitiço indetectável de extensão, por isso ele consegue colocar presentes do mundo todo em um único saco, o mesmo feitiço que Hermione usou em sua bolsa, que cabe coisas infinitas. Provavelmente o Papai Noel também possua a Pedra Filosofal, pois ele entrega presentes ao redor do mundo há muitos e muitos anos. Isso quer dizer que ele usa a Pedra Filosofal para prolongar a sua vida. Finalmente encontramos um novo planeta Terra. Há pouco tempo foi descoberto um sistema solar muito parecido com o nosso, com praticamente 7 planetas extremamente parecidos com os nossos, assemelhando em densidade, gravidade, saída da atmosfera e até mesmo o calor recebido da sua estrela. E o mais incrível é que 3 desses 6 planetas se encontram em uma zona habitável e possuem extensão territorial e abundância em água, assim como necessitamos para sobreviver. Esses planetas têm nome de letras. Eles estão separados de B até H, sendo o planeta E que se aproxima mais do nosso planeta Terra. Mas o maior empecilho é que ele está localizado a 4,7 anos-luz daqui da Terra. Levando em consideração que a luz viaja 300 mil km por segundo, podemos dizer que esse sistema está bem longe do nosso alcance. Os cientistas já estão pesquisando formas de levar uma nave até o outro sistema e avaliar as condições de vida no local. A primeira expedição deve acontecer até o ano de 2035. O Jack do Titanic seria um viajante do tempo. Essa é uma teoria que ficou super conhecida após o lançamento do filme em 1997. A teoria afirma que Jack é um viajante do tempo e que ele está lá apenas para impedir que a Rose se jogue do navio tirando sua própria vida, pois isso afetaria o futuro. Pois se a Rose tivesse se jogado, o navio teria que parar para procurá-la. O atraso levaria a uma alteração climática, pois o tempo esquentaria e o Titanic nunca atingiria o iceberg. Repare que o Jack não tinha nenhuma raiz em sua vida antes do Titanic, sendo que ele faz de tudo para entrar no Titanic. Ele aposta para conseguir sua passagem para o navio. Ele menciona ter pescado no Lago Isota, que é um lago construído pelo homem em 1917, 5 anos depois do Titanic afundar. O corte de cabelo parecia totalmente fora de época, e a mochila que ele usa é do final da década de 30. Ele convida a Rose para uma montanha-russa no Pier de Santa Mônica, que só foi construída 4 anos depois do Titanic afundar. Fatos curiosos que se eu não te contasse você jamais saberia. O seu polegar é exatamente do mesmo tamanho do seu nariz. O ouro é comestível. E também há ouro no sangue. A maioria das pessoas tem 0,2 miligramas de ouro no sangue. Os cientistas dizem que é possível transformar manteiga de amendoim em diamante. Isso porque ela é muito rica em carbono, então existe uma maneira de transformar em diamante. Os cavalos não têm capacidade de vomitar. Isso porque o organismo dele não possui desenvolvimento para isso. Uma espiga de milho tem um número par de colunas, normalmente 16. Comer muita noz moscada pode ter efeito de droga alucinógena e inclusive pode levar até a óbito. A cenoura originalmente era roxa. A cor alaranjada que a gente conhece hoje em dia, na verdade, é uma mutação genética. A bizarra teoria da galinha pintadinha. A galinha pintadinha não é tão inofensiva assim como você pensa. Existe uma mensagem subliminar bizarra por trás de uma das músicas. Segundo o relato de uma mãe, seu filho e seu sobrinho teriam sido hipnotizados por uma música do desenho. As crianças começaram a apresentar doenças respiratórias. Além disso, as crianças só ficavam quietas quando colocavam o desenho. E após muitas pesquisas, descobriram que a música Flee Fly Flu tem uma mensagem subliminar que hipnotiza as crianças para ficarem doentes. Flee Fly Flu, Flee Fly Flu, tumba, tumba.
a palavra flu significa gripe. Sem contar que o resto da música é cheia de palavras estranhas. E a tradução da música seria: voa mosca da gripe pelo ar, entre pelas narinas, o túmulo está à vista. O Demogorgon existe na vida real? Em outubro de 2020, uma TikToker postou um vídeo de uma criatura marinha bizarra encontrada por um pescador. Porém, esse registro só viralizou agora nesse ano de 2021. Após o portal britânico Niloda publicar uma notícia comparando o ser com o Demogorgon. Assim que ele foi pescado, já perceberam a enorme semelhança que ele tem com o Demogorgon. Parece até que ele tem aquela boca de flor do Demogorgon que vai abrir e atacar todo mundo a qualquer momento. O mais bizarro é que essa criatura nunca foi encontrada em lugar nenhum. E ela se parece muito com o Dart, que é um democão da segunda temporada de Stranger Things. Realmente se parecem bastante. Algumas pessoas acreditam que possa ser um Demogorgon mesmo. Um bicho pré-histórico que possa ter inspirado a série Stranger Things. E que por um descuido do destino, esse bicho que nunca era para ser visto foi parar na mão de um pescador. A teoria bizarra sobre Bob Esponja. Bob Esponja não é um desenho tão inofensivo assim como você pensa. Bom, esse daqui é o hambúrguer de siri. E ele só pode ser encontrado na fenda do biquíni do siri cascudo. Mas muitas pessoas se perguntam da onde vem a carne do hambúrguer. E o porquê que o Sr. Siriguejo mantém a fórmula secreta guardada a 7 chaves. Isso porque, assim como o nome, o hambúrguer é feito de siri. O Sr. Siriguejo literalmente come os seus parentes, tornando ele um canibal, né? Já que ele come a mesma espécie que ele. Ele teria matado toda a sua família para poder fazer o hambúrguer de siri. E é por esse motivo que ele é o único siri da fenda do biquíni. A bizarra substância que os artistas usam para não envelhecerem nunca. Essa substância se chama adrenocrome. Ela é conhecida como a substância da juventude dos artistas de Hollywood. Você já parou para pensar o porquê que tem tanta celebridade e continua com a aparência de 16 anos para sempre? A adrenocrome é um composto formado pela oxidação da adrenalina em tese. Essa substância é retirada da glândula pineal de crianças, pois apenas crianças produzem isso. A adrenocrome é uma substância que fica no nosso sangue após muito medo e desespero. Por isso existem tantos desaparecimentos de crianças. A criança é sequestrada, causando nela um medo extremo. E então eles retiram a substância e vendem para celebridades por milhões de dólares. Existem celebridades que não usam, como por exemplo essa atriz que atuou com Tom Cruise em 1986. Ela envelheceu muito, e ele por usar a substância não envelhece. Segredos ocultos do filme Shrek. Em Shrek 3, quando as princesas vão começar o ataque, a Branca de Neve arranca a manga da blusa dela e podemos ver a tatuagem de Dopey. Dopey é o nome inglês de um dos 7 anões, que seria o Dunga. Então tudo indica que a Branca de Neve já foi apaixonada pelo Dunga. Em outra cena do Shrek 3, quando o Gepeto tentou vender o Pinóquio, também aparece o Peter Pan tentando vender a Sininho. Isso significa que talvez Peter Pan não seja tão bonzinho assim. Outro segredo bizarro do filme é que na verdade Shrek nunca teve nome. Pois em Shrek 1, quando o burro conhece o Shrek, o burro pergunta qual é o nome dele e ele inventa na hora o nome Shrek. Por isso que no início do filme todo mundo se refere a ele como Ogro e não Shrek. Tanto é que o livro que ele lê no começo do filme não tem nome. E no final do filme, o livro chama Shrek. Aconteceu uma falha na Matrix com a Sarah do Big Brother. Recentemente a Sarah postou uma dancinha no TikTok junto com a GK e o Álvaro. Aparentemente parece ser um vídeo normal, mas prestem atenção no pé da Sarah. Se a gente dá um zoom, podemos perceber que o pé da Sarah só tem 3 dedos, e a impressão que dá é que os outros 2 dedos entraram no chão. E o mais bizarro é que até o final do vídeo continua desse jeito. O TikToker que afirma estar vivendo no ano de 2027. Isso chamou a atenção da internet após um homem espanhol chamado Javier postar um vídeo misterioso no dia 13 de fevereiro afirmando que ele está em 2027. Nos vídeos ele diz que está na cidade de Valência, na Espanha, e que o mundo não tem mais nenhum sobrevivente a não ser ele. Na legenda do vídeo ele diz: acabei de acordar em um hospital e não sei o que poderia ter acontecido. Hoje é 13 de fevereiro de 2027 e estou sozinho na cidade. Pediram para ele ir no restaurante a qualquer hora do dia e ele vai no restaurante e o restaurante está completamente vazio, sem ninguém. E então ele filma campos de futebol, igrejas e as ruas da cidade.
Em um vídeo ele pergunta pra Alexa em que ano ele está e ela diz 2027. Es domingo, 21 de marzo de 2027. Todo dia ele posta vídeos no TikTok pedindo ajuda, dizendo que a raça humana entrou em extinção e ele não consegue voltar para 2021. O filme Monstros S.A. faz apologia ao adrenocrome. A teoria da conspiração afirma que essa substância é usada pelos artistas de Hollywood como forma de ter a juventude eterna, nunca envelhecer e ter sempre aparência de jovem. A teoria também afirma que essa substância fica no corpo de criança e que é retirado das crianças após elas sentir muito medo e desespero. E no filme Monstros S.A. é falado sobre isso de uma maneira bem subliminar. No filme, os monstros assustam as crianças até elas sentirem muito medo. E do medo dessas crianças, eles tiram uma substância para recarregar a energia. Puxa, eu tô ótimo hoje, mano. O TikToker que afirma estar vivendo em 2027, parte 2. Em um dos vídeos dele, ele entrou dentro de um cemitério e mostrou todos os túmulos. Só que o mais bizarro é que as flores dos túmulos estão frescas, como se tivessem sido acabadas de colocar lá. Ele disse que todo dia que ele acorda as coisas mudam de lugar. E que ele acredita que está vivendo num universo paralelo. E que alguém em algum outro espaço-tempo colocou as flores lá e apareceu para ele. Ele tem deixado pistas e dado as coordenadas de alguns objetos que ele esconde para ver se algumas pessoas nesse universo encontram. E o mais bizarro é que várias pessoas fazem dueto com o vídeo dele dizendo que encontrou o objeto. Ele publicou no Instagram uma carta que ele recebeu. Na carta diz que ele nunca vai se lembrar como ele chegou até aí. Nessa carta ensina como ele deve construir uma máquina do tempo para poder voltar. Na carta diz que ele foi enviado de 2027 para 2021 para cumprir uma missão. Mas devido a uma falha no espaço-tempo, ele não conseguiu chegar até o fim. Está em uma dimensão entre os 2 anos, que não tem seres vivos. A teoria da neve falsa. Os americanos estão afirmando que já faz um tempão que a neve que está caindo não é verdadeira, é uma neve falsa. Eles começaram a notar por causa da textura dessa neve, e que toda vez que fazia um dia ensolarado, a neve não derretia. Esse homem mostra que após ele pegar a neve, a mão dele continua sequíssima, olha só. E aí foi onde as pessoas começaram a fazer um teste, colocar fogo na neve para ver se derrete. E o mais surpreendente é que ela não derrete, ela queima. E após queimada, ela começa a ficar com uma consistência mais dura. Os moradores acreditam que é o governo que está por trás disso tudo. Eles acham que seria uma forma de esconder o aquecimento global. Outras pessoas acreditam que isso tudo seja uma conspiração da China. O país asiático estaria enviando neve falsa para os Estados Unidos em um esforço para convencer os americanos que a mudança climática é real. Um hacker revelou segredos da NASA sobre extraterrestres. Gary McKinnon ficou conhecido como o hacker mais temido dos Estados Unidos. E com o passar dos anos, ele desenvolveu sua obsessão por OVNIs. Ele atacou vários computadores da Força Aérea, do Exército e da NASA. Bom, e segundo ele teria encontrado uma lista de nomes oficiais sobre o título de oficiais não terrestres. E além disso, ele teria encontrado informações de que para ele seriam espaçonaves vindas de fora do nosso planeta Terra, além de ter encontrado indícios de tecnologia extraterrestres, que estariam tentando encontrar maneiras de produzir algum tipo de energia que não poluiria nosso planeta Terra. Ele também descobriu sobre os militares norte-americanos. Eles estariam tentando fabricar um sistema de propulsão utilizando materiais de naves extraterrestres. Além disso, as agências espaciais estariam editando as fotos tiradas do universo, apagando as naves e objetos estranhos nas fotos. Ele também achou uma base espacial secreta. Código bizarro de Sophia Carson. Sophia Carson é uma atriz norte-americana que ficou muito conhecida por interpretar Eve em Descendentes. E como a gente sabe, Sophia e Cameron Boyce eram muito íntimos. Eles sempre foram muito amigos e até já surgiu boatos de que eles estavam namorando uma época aí. E infelizmente Cameron Boyce morreu no dia 6 de julho de 2019. A Sophia ficou desolada com a morte de Cameron, pois ela recebeu a notícia da morte quando ela estava gravando Feel the Beat. E então Sophia publicou uma carta e descreveu ele como anjo. E então só postava fotos chamando ele de anjo. Isso se tornou frequente. 2 semanas depois da morte dele, ela começou a postar umas coisas estranhas no Instagram. Ela postava a tela de bloqueio dela, com os horários sempre 11h11. Todos os dias. Até no Twitter. O código 1111 significa que anjos querem se comunicar com você. Ela sempre se refere Cameron a um anjo. E esses códigos só começaram a aparecer depois que Cameron morreu. Será que ele estava tentando se comunicar com ela? A teoria bizarra sobre o filme Carros.
Você já se perguntou por que no filme não tem nenhum ser humano e nenhuma vida animal? A teoria afirma que os seres humanos são os carros. O filme se passa no futuro. Então em 2100 todos os carros já teriam criado habilidades. Uma espécie de vida própria. Isso porque aconteceu um desastre no planeta Terra, onde a poluição chegou em seu ápice, fazendo com que a vida ao ar livre no planeta Terra fosse muito perigosa. E então, para as pessoas não morrerem, elas tiveram que viver dentro dos seus próprios carros para poder sobreviver. Então todos os carros foram adaptados para sobreviver lá dentro, com habilidades de falar, enxergar, pensar. E é por isso que no filme os carros se alimentam. E em Carros 2, naquela festa que o Marty entra, tem limões, bebidas. É por isso também que os carros têm sotaque. Dá pra me dar carona num desses tá de helicóptero? E também existem os carros crianças e carros adolescentes. Michael Jackson pode estar vivo. Provavelmente você deve conhecer os Anônimos. Eles são um grupo de hackers que consegue ter acesso a muitos segredos. Em 2020, eles afirmaram saber a verdade sobre a suposta morte do Michael Jackson. Eles disseram que Michael está vivo e congelado no complexo de empreendimento científico. Ele estaria sido mantido inconsciente numa câmara frigorífica nitrogênica. Eles também acusaram a família Jackson a colocar o corpo do Michael a 200 graus negativos, num composto de nitrogênio líquido. Eles também divulgaram várias fotos. Eles também disseram que uma série de reações químicas estão sendo utilizadas para impedir a morte do cantor. Que existe uma perfuração no peito dele onde é injetado todos os materiais para que o corpo dele não apodreça. E a pessoa que está por trás disso tudo é o próprio médico dele, Cord Murray. A teoria bizarra sobre iCarly. Bom, a gente sabe que a Megan de Drake e Josh é a Carly de iCarly. E existe uma teoria macabra por trás disso tudo. A teoria afirma que o Steve doidão que trabalhava no cinema de Drake e Josh teria matado toda a família de Drake e Josh, sequestrado a Megan fazendo uma lavagem cerebral nela, dizendo que o nome dela é Carly e que ele é o irmão dela. Por isso a Carly decidiu seguir com a ideia de iCarly, para que as pessoas reconhecessem ela na internet e fossem ajudar. Em Sam e Cat podemos ver o Steve doidão com uma máscara num manicômio. Isso pode ser porque descobriram o sequestro de Megan. A teoria bizarra sobre Shrek. Nós sabemos que a Fiona foi aprisionada numa torre por muito tempo. Mas você já se perguntou como ela se alimentava, já que ninguém podia chegar perto da torre? A teoria afirma que quem alimentava a Fiona era o dragão. O dragão serve para proteger, cuidar e alimentar a Fiona. Mas que tipo de comida é essa que o dragão dava para Fiona comer? Naquela cena em que o Shrek salva a Fiona e eles estão fugindo do castelo, reparem que aparece um livro de receitas gigantesco atrás da Fiona. Podemos ver que no livro tem uma imagem de um cavaleiro. E na página do lado está escrito guloseima de cavaleiro. Significa então que o dragão alimentava Fiona com restos mortais de cavaleiros, tornando então a princesa Fiona uma canibal. Do lado do livro aparecem esqueletos de cavaleiros. Foi o que todos os outros fizeram. Logo antes de ficarem torrados.